neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Segue-me. Um dia carregado e só eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-a sobre a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma a tua cruz e segue-me. As velhas redes. Não temas, crê somente. Jesus, pra te seguir, meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória ao mundo, vim por ti, pra te levar a glória, a cruz, sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma a tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas as mãos te confiei, um copo d'água apenas, não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder.
na tua força, ó Mestre, eu seguirei. Ouve a voz do bom pastor. Palavras que edificam, mensagens que animam, mensagens que salvam, mensagens que nutrem a alma, o espírito, mensagens que é a voz do bom pastor. Ouvintes, se os jornais estampassem a notícia de que um homem fez o sol parar, como também a lua, então isto assombraria a humanidade. Agora, teria acontecido isto alguma vez na Terra? Sim, perfeitamente. A Bíblia diz que Josué, lutando com o inimigo, ele foi o sucessor de Moisés. Então, o sol estava se declinando e ele precisava de um tempo para completar mais uma vitória. E o resultado é que ele disse para o sol: para-te. E também para a lua: fica aí onde você está. Agora, se a Terra está dando voltas e o sol parou, o sol ficou num só lugar sem se mover, o que sucedeu? Se você trata de entendê-lo, então você vai se meter numa verdadeira embrulhada com os cientistas. Porque eles dizem que se a Terra se detiver, tem que cair. Então é um choque muito grande com a ciência. Também no tempo de Noé, dizer que ia chover era um choque muito grande com a ciência. E assim vem vindo a coisa. Um choque muito grande com a ciência. E até hoje, a ciência não pode dizer que há cura divina. Ela não pode dizer. Ela tem que dizer que alguma coisa orgânica, um antídoto teve que penetrar ali. Física, química e assim por diante. Ela crê na lógica, no que apalpa, no que vê. Ora, se a ciência é assim, então ela exige que os homens sejam assim. Os homens que vivem somente por ela. Agora, ela é a árvore da ciência, do bem e do mal. E você saber somente pegar o bem dela, sem se enredar com o mal que ela tem, com o fruto do mal, essa aqui é a vitória. Isto é somente pela fé. Porque a fé já é o contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E você sabe
O mundo cético, o homem incrédulo, não pode receber as promessas de Deus, porque elas são grandes demais. E elas devem ser recebidas por fé, não por lógica. Não por interpretação científica, espiritual mesmo, mas sim por fé simples. E Deus tem coisas tremendas preparadas para o homem, e o homem está aí como se fosse um andarino aí, que tem que andar milhares e milhares de quilômetros a pé, e você insistindo com ele para ele entrar num avião supersônico, num Concorde, com todo conforto, e ele ignorando aquilo, dizendo, não há isto, não há coisa como avião. Eu tenho que ir, é de pé mesmo. É que calejando os meus pés, queimando do sol, inchando as pernas. Mas eu não creio nesta coisa como um avião, especialmente um supersônico. E outra coisa, alguém disse que há avião, que existe avião, e que eu poderia ir de avião, e uma viagem que eu estaria gastando 10 anos para fazer, eu poderia fazer dentro de 10 horas apenas, ou 5 horas. Mas isso é uma ficção. Outro já disse que é o contrário, etc. É a mesma coisa, com uma diferença de 1 milhão por 1. Porque o que Deus tem para nós é 1 milhão de vezes melhor do que você fazer a comparação entre uma viagem de pés descalços, no cascalho, de milhares e milhares de quilômetros, de tomar um avião e superar aquele percurso dentro de poucas horas com todo conforto. É 1 milhão, milhões e milhões de vezes melhor ainda o que Deus tem preparado para os seus filhos. Mas como levá-los a crer? Quem pode parar? Mas há tanta confusão, tanta controvérsia teológica nesse sentido. E qual delas que nós vamos crer? Bom, se existe uma nota falsa é porque há uma verdadeira. Antes de existir uma falsa, tem que existir uma verdadeira. Antes de existir uma mulher falsa, teve que existir uma verdadeira. E assim por diante. Jesus disse em São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 17, e estes sinais seguirão os que crerem, aos que crerem. Um ministro do Evangelho disse para o profeta desta era que mesmo se ele ressuscitasse um morto na sua vista, ele não creria naquilo. Ele disse, você não pode crer porque você é um incrédulo. Agora, no entanto, era um reverendo, um pregador do Evangelho que estava falando aquilo, desafiando o profeta. E outro disse, então se isto é verdade, você me faça cego nesta hora. Me ponha cego nesse instante. O profeta simplesmente respondeu para o reverendo, você já está cego? Não precisa mais. Você já está cego. E São Paulo disse, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu vi uma escrita numa parede, quero ser louco. Quero ser louco. Porque os loucos acertam mais. Os loucos estão acertando mais. Ora, loucura, insensatez, é não crer na palavra de Deus. É não crer naquilo que Jesus tem preparado para nós.
E nós estamos aí rastejando em busca de melhorazinhas, de paliativos, de analgésicos. Estamos aí rastejando para consertar um mundo fadado a uma grande hecatombe, a um grande juízo, inevitável juízo de fogo. Então nós ficamos todos embaraçados, atropelando uns aos outros e confundidos, quando há tanta coisa boa preparada para nós. Simplesmente falta de ancorarmos na palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, falando de coisas mínimas, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus deixou ali coisa poderosa, gloriosa, mas, no entanto, é uma milésima da parte daquilo que ele tem prometido para os que creem. Mas mesmo assim não podem crer. Uma senhora, mãe de um rapaz, ela era sozinha. O seu filho foi para um seminário, tornar-se um reverendo, um teólogo. E aquela senhora ficou longe dele. Ele foi para outro estado. E ali ela adoeceu. E uma de suas vizinhas ali das montanhas disse: a senhora quer que eu traga meu pastor para orar pela senhora? Ela disse: sim, perfeitamente. Então, aquele pastorzinho foi ali, e ela já havia passado um telegrama para o filho que talvez ele não a visse mais. O caso era de morte. E o filho teria que vir correndo se quisesse ver a mãe ainda. Mais uma vez, viva. Talvez não alcançaria. Mas o pastorzinho foi ali e orou por ela sob a base de São Marcos, capítulo 16. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a ungiu com óleo. E ela foi curada instantaneamente. Então logo remeteu um telegrama para o filho dizendo que não precisava vir mais, que ela já estava boa, completamente curada. Mas um telegrama apenas suspendendo a sua viagem de volta. Pois bem, passando-se o tempo, o reverendo chegou lá, já formado, disse: mamãe, eu quero agora que a senhora me conte sobre aquele episódio de sua vida. Eu recebi um telegrama que a senhora estava entre a vida e a morte, e logo em seguida um telegrama dispensando a minha vinda. Ela disse: ah, sim, meu filho, é verdade. Estava mesmo à morte. Mas o pastorzinho ali das montanhas veio aqui e orou por mim, segundo São Marcos 16, e me ungiu com óleo e eu fui curado instantaneamente. Ele disse: oh, mamãe, o que é isto? Ela disse: o que, meu filho? O reverendo, o teólogo, disse: isso nós aprendemos no seminário, que Marcos 16 é apócrifo, aquilo é acrescentado na Bíblia. Aquilo foi Roma que pôs aquilo na Bíblia. Aquilo não é inspirado. Ela, admirada, voltou para o filho e disse: glória a Deus, meu filho. O que é, mamãe? O que está acontecendo com a senhora? Porque eles, quando vê dar um glória a Deus, eles se assustam. Se canta um rock, uma coisa, eles não se assustam. Mas se dá um glória a Deus, burla a ordem de tudo, não é? Então ela disse: meu filho, que grande coisa, hein? Se Marcos 16 não é inspirado, pôde fazer aquilo por mim, eu fui curada. E você já pensou, se fosse inspirado, o que faria aquilo? Não sendo inspirado, me curou,
me ressuscitou praticamente. E já pensou se aquilo fosse inspirado? Agora eu pergunto, onde é aquele doutor em teologia? A ciência não pode crer que o sol parou, mas a Bíblia diz que o sol parou. É o caso do Espírito Santo na nossa vida. Eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, porém sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica, porém conheço as bênçãos do Espírito Santo. E quanto à mecânica, isso é assunto de Deus. Agora nós vamos estudar pneumatologia para explicar Deus, explicar o Espírito Santo. Deus se encarrega disso. Essa mulher não tem que estudar para conceber filhos. Ela não conhece a mecânica daquilo, mas ela sabe que ela concebeu, gerou e deu à luz filhos. É isto que deve acontecer com a igreja, com você individualmente. E Deus está aqui em sua palavra para realizar isto. Então você terá vida em olhar para Jesus, para a sua palavra. Ouvintes, o melhor que podemos fazer agora é dizermos: Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.